Graça e paz, amados irmãos, bom dia! Louvado seja o Senhor por esta manhã. Mata Bicho Espiritual com o pastor Antunes Demiroto aqui. E hoje nós estaremos falando sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 17, diz a palavra do Senhor: tomem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós estamos a falar sobre batalha espiritual. E na batalha espiritual, uma das armas que nós temos para usar é a espada do Espírito. Mas antes, a palavra do Senhor nos ensina a tomarmos também o capacete da salvação. O que seria o capacete da salvação? Estamos a falar da convicção da salvação. Por que é importante que numa batalha espiritual eu tenha certeza da minha salvação? Porque a certeza da minha salvação, ela me confere a autoridade e a convicção de quem eu sou em Cristo Jesus. Me dá a autoridade de eu saber que já estou no reino da luz e eu posso lutar contra o reino das trevas. Me dá a autoridade de saber que em Cristo eu estou assentado nas regiões celestiais, porque fui salvo pela graça de Deus mediante a fé na obra salvadora, redentora de Cristo Jesus. Então é importante tomar este capacete da salvação. Toda pessoa que está em dúvida da sua salvação, em meio a batalhas espirituais, ela corre o risco de acabar perdendo essa batalha. Por quê? Porque ela simplesmente não tem convicção da sua identidade em Cristo Jesus. Então, precisamos lutar, mas posicionados no nosso campo. O nosso campo é o campo dos salvos, é o campo de novas criaturas, é o campo daqueles que são vencedores, acima de qualquer vencedor em Cristo Jesus. Então, nós temos que entender isso, que a certeza da salvação é importante na batalha espiritual. Mas a Bíblia também vai dizer: tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inspirada pelo Senhor através do Espírito Santo para os homens, os escritores que escreveram para transmitir a vontade de Deus, a palavra de Deus, as suas promessas e também o seu caráter para a humanidade, para que nós hoje pudéssemos ser conduzidos pela palavra de Deus. Mas o que acontece em meio a batalhas espirituais, é importante que cada um de nós aprenda a usar a palavra de Deus quando estiver a enfrentar batalhas espirituais. Cada caso é um caso específico e também vai ter uma resposta específica na palavra de Deus. Vai ter uma forma específica na palavra de Deus. Vamos imaginar Daniel, quando ele esteve a enfrentar a batalha espiritual em oração e jejum. A Bíblia diz que ele permaneceu enfrentando aquela batalha espiritual porque ele entendeu pelos livros. O que significa? Pelas Escrituras Sagradas, Daniel havia entendido que era a vontade de Deus que o povo de Israel pudesse naquele momento viver aquele propósito. Então ele começou a orar em favor da vontade de Deus. Então, quando alguém toma a palavra de Deus como espada, significa que ele primeiro tem que buscar conhecer a vontade de Deus em meio àquela situação que você está a enfrentar. Se você está a enfrentar na área financeira, então tem que conhecer quais são as promessas de Deus, quais são os princípios de Deus que regem a área financeira na nossa vida. Porque, na verdade, todas as coisas que Deus criou, Ele criou para que se sujeitem a Ele mesmo, ao poder da sua palavra. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela vai trazer uma ordem nas situações em que você vive, mas busque conhecer qual é a palavra específica para uma determinada situação. Apóstolo João disse em 1 João 5, versículo 14, que se nós orarmos segundo a sua vontade, temos plena convicção que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, então temos já a certeza que alcançamos o que lhe pedimos. O que é que isso significa? Se orarmos segundo a sua vontade, significa que se orarmos segundo a sua palavra. Porque a vontade de Deus está expressa
principalmente na sua palavra. Agora, o que acontece, meus amados irmãos, é que muitos cristãos não leem a Bíblia regularmente. Por quê? Por causa das pressões da vida diária. Elas não conseguem encontrar uma ligação entre os princípios eternos das Escrituras e os problemas sempre presentes no seu dia a dia. Então, quando a pessoa não consegue fazer uma ligação entre a Bíblia e a sua vida real, então ela acaba desprezando a Bíblia. Ela despreza a palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Nós estudamos na escola algumas equações que algumas pessoas, muitos dos meus colegas ficavam me perguntar, mas para que isso serve? Serve para quê na vida real? Não é? Para que serve equações quadráticas? Para que serve equações exponenciais? Então, não vejo uma aplicação real na minha vida. Então as pessoas começam a se desinteressar, porque aquilo para elas não faz sentido. Então a mesma coisa que acontece na vida espiritual. Quando alguém olha para a palavra e não consegue encontrar resposta para a sua vida real, ela acaba desprezando a palavra de Deus. Mas eu quero que nós entendamos que a palavra de Deus é o manual que Deus deixou para nós, para se tornar a nossa regra de fé e prática. Através da palavra de Deus, nós aprenderemos os princípios, nós aprenderemos a vontade de Deus, nós conheceremos os mandamentos, nós conheceremos a vontade, como Deus quer que as coisas possam ser orientadas. E nós também teremos autoridade em meio às batalhas espirituais para declarar a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai gerar vitória na vida daquele que a declara. Por isso que Deus fala para Josué: Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, não se aparte da sua boca, porque se você observar tudo quanto nele está escrito, você será bem sucedido, ninguém vai resistir diante de você. O que significa, todas as batalhas que você enfrentar, porque você está cheio da palavra, você vai vencer. Então é importante, meus amados irmãos, que nós busquemos o conhecimento da palavra, porque através da palavra nós vencemos. A palavra é espada do Espírito. Se nós não temos palavra em nós, o Espírito não pode fazer muita coisa. O Espírito Santo não pode fazer nada, porque nós não temos palavra. Então nós precisamos da palavra, crer na palavra, declarar a palavra, permanecer na palavra, e nós veremos o Espírito Santo gerando aquilo que nós declaramos que é a palavra de Deus. Então, que nós possamos tomar posse dessa palavra, porque é a espada do Espírito para a nossa vitória em meio às batalhas espirituais. Deus abençoe a sua vida. Espero que o Senhor possa te edificar também através desse devocional. Até amanhã, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.